E aí, quem fez o dever de casa? Nossa, mas essas meninas fofocam demais, gente. 5 minutos que eu fiquei off, vocês já falaram de transição capilar, que é isso? Vamos lá, gente. Quem fez o dever de casa? Quem não fez vai ficar de castigo, já sabe, né? Eu já estou muito malévola. Isso aí, canto da sala. Vamos lá então, começar? Porque hoje a nossa aula é mais curtinha, tá? Qualquer coisa, a qualquer tempo, podem chamar no chat, no microfone, sem problemas, tá? Para que a gente tire todas as dúvidas. O slide está ok aí, né? Gente, o que nós vamos falar hoje? Hoje a gente vai falar da supremacia da Constituição Federal. Botei aí uma colinha para vocês. Essa é aquela colinha que a gente pega, tira um print, tira uma foto e cola na porta da geladeira. Depois que passar no concurso, a gente cola a foto da Graciane, né, para ficar igualzinha. Mas por hora, a gente cola essa daí. A gente vai falar um pouquinho da supremacia da Constituição Federal e vamos falar um pouco também do controle de constitucionalidade. O que é a supremacia da Constituição? Essa pirâmide aqui, ó, que está aparecendo aí para vocês, é a pirâmide de Kelsen. E esse cara aí, ele fez essa pirâmide para quê? Para mostrar que a Constituição Federal está no topo. Tranquilo, gente? Está no topo. O que isso quer dizer? Qualquer outra norma, leis, costumes, decretos, jurisprudências, vai ser sempre abaixo da Constituição Federal e com base na Constituição Federal. Deu para entender? Então vamos lá. Suponhamos que venha o atual presidente cria um decreto liberando o aborto. Pode? Pode, galera? Por que não? Porque fere a Constituição Federal. Direito à vida. Lembrando que o direito à vida é desde a concepção, por isso que o aborto no Brasil é proibido. Tranquilo? Outra coisa, suponhamos que o legislativo crie uma lei, aprove uma lei na qual diz que não vai ter mais eleições diretas. Pode, gente, porque fere a Constituição Federal. Aqui dentro da pirâmide, a gente tem aí a Constituição Federal, aí tem as leis. Leis, acho que todo mundo é bem resolvido, né? Quem cria a lei é o legislativo, quem aprova ou não é o executivo, tá? Costumes é com base nos costumes de determinados povos, como, por exemplo, os índios, tá? Decretos, quem tem a competência para criar decretos? Quem é, gente? Só o presidente da República? Boa. O chefe do executivo, tá? A criação de decreto é indelegável. Só para a gente fazer aquele lembrete, quem é o chefe do executivo na esfera da União? Presidente. Na esfera do Estado? Governador. E na esfera municipal? Prefeito. Assim eu fico toda abusada. Vocês estão demais. Vamos lá. As normas jurídicas apresentam uma espécie de escalonamento. Quando vocês forem ver esses slides depois, tem um monte de trava-língua meu. Sendo a Constituição Federal o ápice desta escala. Aqui, ó. O controle de constitucionalidade serve para garantir esta supremacia da Constituição.
Fiz o slidezinho aqui para vocês, para falar um pouquinho do Kelsey, e a gente vai partir para o controle, tá? Segundo Hans Kelsen, uma norma jurídica, para ser válida, necessita buscar seu fundamento de validade em uma norma superior. Nesse caso, gente, ele está falando que, para uma lei ser válida, ela precisa ter como base, como fundamento, a Constituição Federal. Se não for com base na Constituição Federal, essa norma, essa lei, ela não pode ter validade, ela se torna inconstitucional, tá? Segundo pontinho aí, todas as normas devem se adequar aos parâmetros constitucionais, sob pena de resultarem inconstitucionais e não poderem pertencer ao ordenamento jurídico vigente. Agora a gente vai falar do controle. O que é isso? Antes, deixa eu olhar aqui para vocês um pouquinho. Em relação à supremacia da Constituição Federal, foi? Foi show. A Constituição Federal, ela é suprema, tá? Quem é o guardião da Constituição Federal? STF, Supremo Tribunal Federal. Lembrando, gente, que todos os outros tribunais são superiores. Supremo só o STF. STJ superior, TST superior. Tranquilo? Vamos lá, então. Um detalhe. A gente tem, para vocês que vão fazer o concurso público, né? Eu sempre falo para vocês se apegarem muito ao artigo 37 da Constituição Federal, que ela cuida dessa parte diretamente. Mas eu tenho a Constituição Federal e eu tenho uma lei específica. O que vai prevalecer, a Constituição Federal ou a lei específica? Vamos lá. Eu tenho a lei específica 8.112, que é a RJU. Dentro da RJU, existem situações referentes ao servidor público, tá? Ali dentro, o que vai prevalecer? A 8.112 ou a Constituição Federal? Sempre a Constituição Federal. Agora, vamos lá. Eu tenho o Código de Trânsito Brasileiro, que cuida das penalidades e infrações no trânsito. E tem um Código Penal. Suponhamos que ocorreu um homicídio no volante, tá? No trânsito. O que vai prevalecer? O Código de Trânsito ou o Direito Penal? Homicídio, 121. Não. Não é penal. Por quê, gente? Vai chegar um determinado momento que vai precisar verificar como foi esse crime de homicídio. Mas, a grosso modo, prevalece a lei específica. Porque tem uma lei específica para tratar daquele caso. Então, cuidado com isso. Sempre vai ser a Constituição Federal. Agora, se você tem um código e uma lei específica, vai prevalecer a lei específica. Claro, gente, que vai depender muito do caso concreto. Vou dar um outro exemplo. Houve uma violência contra uma criança e adolescente. Vai prevalecer o quê? Código Penal ou o Código da Criança e Adolescente? O ECA. Tranquilo? Dependendo da situação, claro, sempre observando o caso concreto, pode ser que o Código Penal seja até utilizado como alguma base, mas vai prevalecer o ECA. Caiu lá na hora da prova. Código Penal, Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Mas sempre precisando analisar o caso concreto. Tranquilo, gente? Foi? Tá. Quero falar um pouquinho com vocês em relação à jurisprudência. Todo mundo sabe o que é jurisprudência? Você sabe, abusada? Toda abusadinha. Já teve essa aula presencial, né? Eu sei. Engraçado, você estava lá e eu também. Como é que faz? Gente, jurisprudência não é lei, tá, galera? Mas jurisprudência tem força de lei. Nós temos algumas jurisprudências que são bem famosas.
Como vai funcionar a jurisprudência? Aconteceu uma determinada situação, a Paty botou água no meu chope e já trouxe aqui o exemplo do casamento homoafetivo, mas tudo bem. Mas vamos lá. Aconteceu uma situação, sem problemas, Paty, tá te zoando. Aconteceu uma situação, um caso concreto, algo que nunca ocorreu, e a legislação, ela não regulamenta, tá? Ela não regulamenta esse caso concreto. Aí um juiz toma uma determinada decisão. Aí a Paty levantou a bola aí do casamento homoafetivo. Gente, o casamento homoafetivo agora já é uma realidade, a união estável homoafetiva já é uma realidade aceita pelo STF e acolhida também pelo STJ, tá? Mas suponhamos lá atrás, o que aconteceu? Um determinado casal homoafetivo foi pedir uma autorização judicial para fazer a união estável. Existe isso na lei? O Código Civil falava de casamento entre homem e mulher. Tranquilo? Aí um juiz lá de um determinado local decidiu favorável a esse casal homoafetivo. Aí que outros casais homoafetivos fizeram? Os outros casais fizeram? Pegaram essa decisão e começaram a solicitar em outros cartórios, em outros tribunais. Resumindo, virou uma jurisprudência. É lei? Não, mas tem força de lei. Claro, gente, o casamento homoafetivo agora já tem outro entendimento do STF, é com base na igualdade que está lá na Constituição Federal, mas isso, quando ocorreu lá atrás, no primeiro momento, foi via jurisprudência. Dúvidas? Dúvidas? Não? Vou andar, hein? Sabe que eu ligo primeiro e vou embora, hein? Vamos lá. Agora eu quero falar com vocês em relação ao controle da constitucionalidade. Nesse slide aí, eu coloquei alguns pontos que eu achei mais importante para que vocês começassem a ter o contato com o controle da constitucionalidade. Controlar a constitucionalidade, gente, significa o quê? Impedir a eficácia de normas contrárias à Constituição e, para tanto, a defesa da Carta Maior, que é a Constituição Federal, tá? Pressupõe a existência de garantias e institutos destinados a assegurar a observância, a aplicação, a estabilidade e a conservação de suas normas. O que é isso, gente? Precisa ter o controle, senão vira a casa da mãe Joana. Senão, cada um vai lá, faz uma lei, faz um decreto e vamos que vamos. Não, só que a gente tem uma Constituição para ser protegida. Com base na Constituição, eu sei que muita gente quicou no início do ano passado, referente à prisão após trânsito em julgado. A gente tinha um determinado ex-presidente preso e foi, com base na Constituição Federal, foi alegado que ele deveria ser solto porque isso é considerado prisão após trânsito em julgado. É mentira? Não, é verdade. Só que antes disso, o STF entendia, aceitava a prisão em segunda instância. Só que foi utilizado uma parte da Constituição Federal para falar, opa, não, prisão, tá? Até que prove o contrário, todo mundo é considerado inocente, prisão só após trânsito em julgado. Está na Constituição Federal, Josi? Está, tá? Está lá direitinho. Aí suponhamos que vem um legislador e coloca lá no Código Penal, olha, prisão agora é considerada em segunda instância. Pode isso? Não, porque fere a Constituição Federal. Se um legislador fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vai sofrer um controle de constitucionalidade. Vai ser uma norma inconstitucional. Deu para entender? Deu, pessoal? Vou andar então, hein? Felipe, sim. Camila, sim. Paty. Josi, no caso do Lula, a gente não trabalha com nomes nessa aula. Vai sair e vai ser presa daqui. Essa aula é gravada. Tudo que é falado aqui pode ser usado contra a gente. Mentira. No caso Lula, ele pode pedir uma indenização referente a este erro no STF, ex-presidente. Nossa, acho que eu vou ter alguns colegas aqui, advogados. Assim, na verdade, não é em relação ao erro do STF, tá? Foi uma decisão do juiz
E o STF foi quem concedeu a ele esse benefício. Eu não sei quem é esse peixe que você falou aí, não. Eu sei que foi um caso aí muito próximo de um ex-presidente. Foi aí? Tá escrevendo? Deixa eu ver, Paty. Mas então o STF errou, tem que processar o Moro? Não, não tem que processar esse rapaz aí, que eu não sei quem é também. E o STF, aliás, sem nome, tem que processar, enfim. Não tem que processar, tá? Ele tomou uma decisão. E o STF foi quem pegou e falou: olha só, de acordo com a Constituição Federal, prisão é considerado culpado após trânsito em julgado. E após trânsito em julgado é o quê? Não cabe mais recurso. Foi nada de processar o tal do Mauro, o tal do peixe. Tranquilo? Vamos lá. O controle de constitucionalidade é definido como o ato de submeter à verificação de compatibilidade normas de um determinado ordenamento jurídico com os comandos de parâmetro constitucional em vigor, formal e material. Forma, procedimento e conteúdo, tá, gente? Retirando do sistema jurídico, nulificando ou anulando aqueles que com eles forem incompatíveis. Até aí foi, porque agora eu quero falar com vocês em relação aos requisitos, tá? Vamos lá. Os requisitos fundamentais do controle de constitucionalidade. É necessária uma Constituição rígida. A nossa Constituição, que está em vigor, é rígida? Processo de alteração mais difícil que o de uma lei ordinária, tá, gente? Toda vez que a gente falar que a Constituição é rígida, a gente está falando que o processo de alteração dela é muito difícil, mais complicado do que de uma lei ordinária. E a atribuição de controle a um órgão supremo. O controle, que na verdade nada mais é do que a análise de compatibilidade vertical, decorre então da rigidez e supremacia da Constituição, que pressupõe a noção de um escalonamento normativo, onde a Constituição ocupa o topo da pirâmide, a pirâmide de Kelsey, tá, gente? Sendo, por isso, fundamento de validade de todas as outras normas. Galera, atenção para isso. Código Penal, com base na Constituição Federal. Código de Trânsito, com base na Constituição Federal. Lei de Drogas, com base na Constituição Federal. Lei do Gabiroto, 8.666, Lei de Licitações, com base na Constituição Federal. Isso precisa estar bem resolvido na cabeça de vocês. Por isso que a gente estuda maçantemente o artigo 5º da Constituição. Tranquilo? Vamos lá, então. A inconstitucionalidade pode dar-se por ação, quando há atos do poder público ou leis em contraposição à Constituição. A inconstitucionalidade por ação pode ser o quê? Material. O que é isso, gente? É quando o conteúdo do ato normativo é contrário à Constituição. E pode ser formal também. Formal quando? A inobservância da competência legislativa do processo legislativo. Deu para entender? Na hora de fazer a lei, na hora de criar a lei, não foi observada a competência legislativa, quem tem competência para fazer aquilo. Dá-se, por sua vez, a inconstitucionalidade por omissão, quando há inércia legislativa na regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada. Eu quero falar aqui com você rapidinho, é um bizu, tá? Em relação ao aborto. O aborto caiu na prova de vocês. O aborto no Brasil é proibido? A regra, sim, mas nós temos duas exceções. Quais são? Duas não, nós temos três, mas hoje eu só quero falar de duas. Em caso de estupro, qual outro caso? Caso de feto anencefalo, e tem mais um caso, né?
Se pôr em risco a vida da gestante. Boa, Paty. Gente, só que existe um detalhe. Maria está grávida de um feto anencefalo. Ela é obrigada a abortar? Não. Ela aborta se ela quiser? Não. Ela aborta se ela quiser, mas com autorização judicial. Cuidado com isso, principalmente quem for fazer prova do TJ e prova da Polícia Civil, tá? Por quê? Porque provavelmente vai ser a mesma banca e a banca, essa banca, a CESP, ela aborda esse tema dessa forma que eu estou falando. Cuidado com isso. Não é porque a gestante foi vítima de estupro, não é porque a gestante tá grávida de um feto anencefalo ou e a vida dela corre risco que ela é obrigada a fazer. Caso queira fazer, tá? Caso queira fazer, ela não pode ir em qualquer lugar, ela precisa de uma autorização judicial. Beleza? Aí agora uma outra pergunta, bisuzão de prova. Ela quis, o juiz concedeu, tá? Ela quis, o juiz concedeu, ela fez. Feriu a Constituição essa decisão judicial? Não, tá? Não, não feriu a Constituição. Tranquilo? Foi? Vou andar, hein? No nosso sistema jurídico, gente, podemos identificar também um controle preventivo e um repressivo. O preventivo se dá no processo de elaboração legislativa, através das comissões do Congresso Nacional e da atuação do presidente da República, na oportunidade da sanção ou veto da lei. Busca-se aí evitar que a norma eventualmente inconstitucional venha integrar o sistema jurídico. O controle repressivo se dá a partir da edição da lei, depois de promulgada, com ou sem sanção, e publicada, a lei pode ser objeto de demanda constitucional. E neste controle temos dois critérios, o difuso e o concentrado. Vamos lá, vamos por parte. Só beber água, que a garganta seca. Gente, o preventivo está lá no nascimento da lei, está lá na criação, está lá na essência. Esse é o controle preventivo. Mas essa lei não sofreu nenhum controle no momento da sua criação. Foi aprovada no legislativo, foi sancionada pelo executivo e ela é inconstitucional. O que vai acontecer? Ela vai, mesmo após ter sido promulgada, ela pode sim sofrer o controle. E se ela sofreu o controle de constitucionalidade após o seu nascimento, ela vai ter que respeitar dois critérios, um difuso e um concentrado. Foi, gente? O chat hoje está bombando. Vamos lá, então. Controle difuso, gente. O interessado, tá? O interessado arguirá a inconstitucionalidade da lei e o juiz reconhecendo que a lei é inconstitucional, o que ele vai fazer? Vai afastar a incidência inconstitucional da norma e vai considerar no caso concreto. Nesse caso, gente, essa decisão vai ser inter partes, tá? A norma tida por inconstitucional continuará vigente, exceto para aquele caso concreto. Deixa eu falar um negocinho aqui com vocês. Nesse caso aí, tá? Você está lá com um processo judicial e lá na hora, uma parte contrária consegue demonstrar que aquele pedacinho é inconstitucional, que aquela norma ali não está legal, se tornou inconstitucional. O juiz que estiver julgando aquele caso, o que ele vai fazer?
vai extrair, vai desentranhar aquele pedacinho e não vai aplicar aquele caso, vai aplicar naquele caso concreto. Essa decisão vai ser o quê? Interpartes, tá? Só para aquele caso concreto. Saiu daquela sala de audiência, tudo volta ao normal. Gente, eu estou falando sala de audiência, mas não necessariamente precisa ser uma audiência, tá? Pode ser em qualquer momento de um processo. Se foi considerado ali, por algum motivo, uma inconstitucionalidade, tá? O juiz vai extrair, tá? Vai extrair daquela situação e a decisão vai ser interpartes, só vai valer naquele processo. Grava isso. Vou dar um exemplo que acontece muito, tá? Você vai lá com o cliente recebe 50 mil por mês e solicita uma isenção para não pagar as custas processual. Aí o juiz vai lá, olha, né, o demonstrativo financeiro desse cliente e vê, não, ele tem condições de pagar e nega essa solicitação. Aí você vai lá, como advogado, e mostra que a receita desse cliente é muito boa, mas a despesa dele chega a 99% dos 50 mil reais dele, tá? Ele tem custo com medicamento, ele paga aluguel de casa, enfim. Aí o que o juiz vai fazer? Ele vai desentranhar esse pedacinho e a decisão vai prevalecer ali, tá? Entre aquelas partes. Ele vai conceder essa isenção de custas judiciais, tá? Gente, eu estou dando um exemplo bem abstrato que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Aí vai ser só interpartes, só naquela situação. Tranquilo? Foi? Deu para entender? Porque em caso, essa isenção a gente solicita quando o cliente ele não tem condições de pagar ali as custas judiciais. Não é porque você tem uma receita muito grande que a sua despesa seja pequena. Foi aí? Vamos para a dica de hoje. A dica de hoje está em amarelo, que eu estou brasileira hoje. Verde e amarelo. O processo em que é erguida a inconstitucionalidade da norma pode, através de recursos, especialmente de recurso extraordinário, disciplinados no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, chegar ao STF. E se o STF declarar inconstitucional essa norma, em decisão definitiva, tá, gente? Grava isso para a vida, coloca aí o nome do crush, bota o escudo do Mengão, porque mesmo se não for flamenguista só de raiva, tu vai lembrar disso. O que vai acontecer? Vai ser comunicada essa decisão ao Senado Federal, que nos termos do artigo 52, inciso da Xuxa, inciso 10 da Constituição Federal, poderá suspender sua execução. Gente, se houver essa suspensão pelo Senado Federal, aí sim, tá? Aí sim, a norma dada como inconstitucional e assim declarada do método difuso, não mais terá o que? A sua eficácia. Vou falar baixinho que só para quem está na aula vai conseguir aprovação nesse pedaço. A decisão, gente, que antes tinha sido interpartes só para aquela situação, passa a tê-la erga omnes. O que é isso? Para todos os homens. Aquela norma lá que eu falei, do caso do cliente de 50 mil reais, não vai ser mais para aquele processo, vai ser para todos os homens. Erga omnes, vai ser para todos. Interpartes somente para as partes daquela ação. Erga omnes para todos, vai prevalecer para todo mundo. Essa incidência, entretanto, se dá ex nunc, isto é, a partir da suspensão procedida pelo Senado Federal. Gente, vamos desmembrar aqui que ficou muita informação. Se passar pelo STF, o STF encaminhar para o Senado a decisão que era interpartes ali, que era só aquele pedacinho, só aquela galerinha, passa a ser erga omnes, para todo mundo. Foi aí? Agora, tá? Se acontecer isso, aquela norma, ela vai pegar todo mundo, ela se tornou inconstitucional para todo mundo, e seu efeito vai ser ex nunc. O que é isso, ex nunc? Da nuca para frente, tranquilo? Nunca vai retroagir. Lembra que eu botei aqui, a gente fez juntinho? Da nuca para frente, ex nunc, ex tunc, da testa para trás. Ex tunc retroage para atingir
casos passados. Ex nunc, só para frente. Não pega o que já foi decidido lá atrás, somente o que vai acontecer para frente. Foi aí, gente, batendo na testa, no dia da prova, vai na rua, ex tunc, ex nunc, dá uma batidinha na testa, uma batidinha na nuca. Se não chegar lá com dor de cabeça, a aprovação está certa, pode ter certeza. Vamos lá, mais um pedacinho de controle. O controle concentrado, gente, ele já está no artigo 102 e ele atribui ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, tá? Cabendo-lhe, dentre outras competências, processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade. Vocês podem cair na prova também, gente, com ADIM, tá? Mas é a mesma coisa. Na próxima aula, a gente vai falar diretamente de ADIM. Mas hoje a gente só vai dar uma pincelada, porque é só o iniciozinho para vocês começarem a ter contato, tá? Ou ato normativo federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Isso está onde, gente? No artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Essa ação de inconstitucionalidade, gente, também é chamada de ADIM, que eu acabei de falar, pode cair na prova ADIM, tá? Mas é a mesma coisa. Constitui o quê? O efetivo controle concentrado. Através dele, gente, será proposta ação perante ao STF, cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual. Para a propositura dessa ação, a Constituição Federal fixa a legitimação exclusiva para os órgãos relacionados no artigo 103. Eu vou colocar aqui, tá? Gente, antes, só quem tinha legitimação para fazer essa propositura da ADIM era só o procurador, tá? Só que aí foi retirado porque o procurador acaba sendo um cargo de indicação do chefe do executivo. O que acontecia? Na verdade, não era o procurador que fazia essa propositura, acabava sendo o executivo. Então, foi retirado e tem um rol específico na Constituição Federal que eu vou mostrar para vocês. Josi, eu preciso saber esse rol? Precisa. Tira um print, imprime e bota no porta-retrato do lado da cama. Acordou para ir no banheiro? Olha a foto. Para vocês gravarem, tá? Declarada pelo STF, gente, a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, federal ou estadual, essa decisão vai ser o quê? Para todos, tá? Erga omnes, para todos os homens. É latim, agora vocês já falam latim. Isto é, alcança a todos e ex tunc, agora sim é ex tunc. Logo vai acontecer o quê? Vai atingir todos os casos passados. Tunc, da testa para trás, vai retroagir. Ex nunc, da nuca para frente, não retroage, vai pegar efeitos futuros. Ex tunc, efeitos passados, tá? Olha o rol aí que eu falei para vocês. Quem é que pode propor ação direta de inconstitucionalidade? Esse rol é grandão, né, Josi? Leiam ele, gravem, tá aí na internet, tá? É o rol exatamente da Constituição Federal, e a banca atrás, tá? Pode trazer qualquer um deles. Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional. Cuidado com isso. Caiu na prova da Polícia Civil do ano passado, lá de São Paulo, tá? Eu tenho um partido político na garagem da minha casa. Eu posso propor? Não. Tem que ser partido político com representação no Congresso Nacional, tá? E confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, tá? Parágrafo 1º.
O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do STF. Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. E, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Cuidado com isso aqui. Até 30 dias. 31 dias? Não. 30 dias, tá? Parágrafo 3º. Quando o STF apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou o texto impugnado. Foi aí? Mais uma dica. Será objeto de controle de inconstitucionalidade emendas à Constituição, leis complementares, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções, tratados internacionais e demais atos normativos que sejam genéricos e abstratos. Quanto à súmula, agora é que são elas. Só quem está assistindo essa aula aqui vai saber disso aqui. Caiu na prova, tá, gente? Na prova ano passado da Civil de São Paulo e na prova de Minas, salvo engano, do TJ. Quanto à súmula vinculante, por ter um procedimento próprio de revisão, não se usará a técnica de controle de constitucionalidade contra ela. Galera, caiu na prova súmula, súmula não sofre controle de constitucionalidade. Súmula tem um procedimento próprio de revisão. Dúvidas aí? Dúvidas, gente? Não esqueçam disso, súmula não sofre controle de constitucionalidade. A sua forma de revisão é própria, é exclusiva. Não só do STF, não, Pati. Tem súmula do STF, tem súmula do STJ, tem súmulas do TST. Sim, sim, você tem súmulas de todos os tribunais superiores, inclusive do STF. Só que a forma de revisão das súmulas é diferente. Então, não tem por que sofrer o controle de constitucionalidade. Não, não são todas vinculantes, não, tá? Cuidado com isso. Nem toda súmula é vinculante, não, tá, gente? Gente, dúvidas aí? Só as do STF que são, também são. Também são, não só. Cuidado com as expressões taxativas, tá? Gente, dúvidas aí nesse início de controle de constitucionalidade? Então, aí tem umas questõezinhas para a gente responder, tá? Já deixei a primeira e dá um tempinho para que vocês possam fazer. Deixa eu só pegar aqui o anúncio.
Mais alguém, gente? Mais alguém arrisca aí? Vou lá, hein? Apesar de divergências doutrinárias em relação à nomenclatura, pode-se estabelecer como forma de controle de constitucionalidade o controle concentrado ou abstrato e controle difuso ou concreto. Em se tratando de controle concentrado ou abstrato, assinale a alternativa correta. Vocês me falaram aí letra D, né? A arguição de descumprimento de preceito fundamental é cabível quando for relevante o fundamento da controvérsia sobre a lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. Contudo, não se aplica a leis anteriores à Constituição Federal. A D não cabe, gente, porque se aplica assim. Se por um acaso, tá, essa lei, antes da Constituição Federal, ela foi recepcionada pela Constituição, ou melhor, ela nem foi recepcionada, ela se manteve em vigor, ela cabe o controle sim. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa Constituição Federal, ela é de quando? 88. E o nosso Código Penal, que é um decreto, que não é uma lei, mas é um decreto, de 1940. Se por acaso tivesse algo no Código Penal que entrasse em confronto com a Constituição Federal, ele não deveria sofrer um controle de constitucionalidade? Show? Vamos ver. Alguém arrisca outra letra? Deixa eu ver aqui se vocês colocaram. Alguém arrisca? Vou lá, hein? Por conta do tempo, senão o colega vai me expulsar. O gabarito oficial é esse aqui, gente, ó. A modulação dos efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pode ser realizada pela maioria de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal, devendo ter como requisito material a presença de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. 2. Foi do TRT. Tempinho para que vocês possam fazer. E aí, pessoal, fizemos? Ah, o E tá bom, se não for um é outro, né? O que que tem, né? Qual o problema? A Camila falou que ia falar a e E também, mais alguém? Bruno foi de A, mais alguém? Mais alguém? Gente, eu costumo dizer que controle de constitucionalidade, se a Constituição Federal, se na hora do concurso o edital fosse um corpo humano, o controle constitucional seria o coração, de tamanha importância que ele tem.
Por isso que eu preciso desmembrar ele em 2, 3 aulas, porque é muito rico de informação, muito rico de detalhes, tá? Vocês me falaram A ou E, né? Vamos lá. Com base no disposto na Constituição Federal, assinale a opção correta a respeito do controle de constitucionalidade. A. Entre os legitimados universais para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, inclui-se o governador de estado e entre os legitimados especiais, inclui o presidente da República. Deixa eu só botar aqui. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Não tem esse poder especial, universal, nada disso não, tá, gente? Tá? Não são legitimados universais ou legitimados especiais, não. É um rol único, tá? A outra que vocês me falaram é a letra D, né? Na apreciação do controle de constitucionalidade, em grau de recurso, os autos devem ser remetidos ao relator da Câmara Julgadora do tribunal, que poderá monocraticamente declarar a inconstitucionalidade da lei. Não, gente, não pode. Vocês lembram que precisa passar pelo STF, a STF encaminha para o Senado? Vocês me falaram também aí, né? Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em controle de constitucionalidade difuso no âmbito do Tribunal de Justiça são erga omnes e ex nunc, como são os efeitos de declaração de inconstitucionalidade de lei em controle difuso no âmbito do STF. Aqui, gente, está um pouco invertido, tá? Quando a gente fala do controle de constitucionalidade difuso no âmbito do Tribunal de Justiça, quando toda vez que a gente fala do Tribunal de Justiça, a gente está falando ali daquele exemplozinho que eu dei para vocês do processo. Então, a decisão não é erga omnes, a decisão é inter partes, tá? O gabarito oficial é esse aqui, olha. A sanção presidencial a projeto de lei são subprevícios de iniciativa, padecendo de vício formal a lei sancionada, a ser declarada por meio de ação judicial própria. Isso aqui, gente, é um complemento do conceito, tá? Eu sabia que vocês teriam um pouco de dificuldade, mas eu precisava que vocês praticassem nessa questão. Tranquilo? Tem partes da lei que se faz necessário a gente praticar fazendo exercício, porque só ler não vai rolar. É legitimado, dentre outros, para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Paty, se a gente estivesse na sala de aula, o que vocês iam falar? Que essa é para não zerar, né? Isso vocês falam para mim? Na verdade, essa daí é para confundir a cabeça de vocês, né? E aí, quem fez essa? E aí, pessoal? Recurso, AGU, BOA, Camila, coitada de mim. Que isso, meninas? Hoje já é quinta, a gente já ligou como? O modo fim de semana, mais animação. E aí? Vamos lá. Exatamente, governador do Distrito Federal. Isso aqui é uma pegadinha bem maldosa, tá? Porque a gente nunca lembra que o Distrito Federal tem um governador, mas tem. Tá? Dificilmente a gente, se aqui estivesse governador do estado, provavelmente vocês iam matar de cara, mas a banca trouxe o governador do Distrito Federal. E para a gente fechar a noite, uma da Fundação Carlos Chagas, que eu gosto muito.
A medida judicial cabível para se declarar a constitucionalidade em tese de lei ou ato normativo federal é. E aí, fizemos? E aí, galera, fizemos? B, 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 B. Fico orgulhosa. Gente, para declarar a inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade é a DIN. Agora, para declarar a constitucionalidade, é a ação declaratória da constitucionalidade. A ADC nós vamos ver na próxima aula, tá? Habeas data, a gente sabe que é um remédio, né? Que a gente já viu, um remédio constitucional. Isso aí. Fico muito orgulhosa. É o primeiro contato de vocês, tá? O controle de constitucionalidade. Espero que vocês tenham começado a pegar a essência da coisa. É um conteúdo do edital de vocês que ele é complexo, ele é extenso, mas aos pouquinhos nós vamos desmembrando ele, tá? Qualquer dúvida depois de avaliar o material, pode me chamar no WhatsApp. Paty, o controle de constitucionalidade, ele cai tanto no TJ quanto na prova da Polícia Civil, tá? Na verdade, gente, a Polícia Civil e o TJ, se vocês pegarem os dois editais e colocarem juntos, vocês não sabem diferenciar quem é quem. Na verdade, o TJ tem mais ramos do direito do que a Polícia Civil, tá? O TJ ele acaba abordando outros ramos do direito. Tranquilo? Mas foi bom estar com vocês hoje. Agora vocês. Verdade, Paty, TJ colocou quase todos. Salvo engano, acho que só não vai ter trabalho, né? Acho que trabalho não vai ter. É... Mas os processos, então você estuda penal e civil. Por mais gente que não tenha lá direito penal ou direito civil, vai ter processo penal e processo civil. Para você aplicar no processo, você precisa estudar o direito. Então, todos os ramos, não tem jeito. Galera, eu vou liberar a sala por conta do colega, o colega, não sei quem vem, que vai dar aula para vocês aí. Um beijo, sem queijo, porque queijo nos leva ao esquecimento. Até amanhã com direito administrativo, tá? E qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Beijo, beijo, hein?